Eu tinha um colégio. O colégio era um colégio burguês. E de noite militava, ninguém sabia da minha militância. Tanto que foi colocado um apelido em mim que ainda hoje, Campina Grande, como é que se diz? Relembra isso. Porque meu apelido ficou como, eu era como uma melancia, verde por fora e vermelha por dentro. E esse negócio ficou. E por todo canto que eu passava em Campina Grande era comunista. E quando eu chegava no cinema, eu me sentava e você, por exemplo, visse Ave Maria, a comunista se levantava. Na década de 60, no meu entender, foi assim a década mais rica na história da educação brasileira, e não só da educação brasileira, como foi um momento político altamente assim, de ideias novas, de grupos novos. Inclusive nós que éramos militantes, eu era muito jovem nesse tempo, porque eu comecei a militar com 17 anos, quando eu estava no ginásio. Aí fui primeiro de JEC, né, que é a Juventude Estudantil Católica. Aí depois fiz vestibular e fui para a JUC, Juventude Universitária Católica. E da JUC, na JUC tinha, para você entender a minha militância, vocês entenderem a militância, na JUC havia grupos divergentes. Um grupo que era de esquerda radical, terminologia daquela época, e um grupo que pejorativamente a gente chamava de grupo de direita da igreja, né? Porque a JUC era essa questão de JEC, JUC, JOC é Juventude Operária Católica, JAC, Juventude Agrária Católica. Tudo isso era ligado à Ação Católica, que foi uma grande força na década de 50 e 60. A Ação Católica era uma força dentro da igreja altamente evoluída, não era evoluída e comprometida para a época. Então, dessa Ação Católica, que tinha outros movimentos, como o movimento, hoje o Partido Comunista está dividido em não sei quantos, mas naquela época só existia o PCB, que era o Partido Comunista Brasileiro, que era chamado o PCBão. Não sei se alguém já lhe disse isso eu estou fazendo isso porque eu sou historiadora também, né? Aí, então, eram forças que lutavam pelo poder. E da Ação Católica saíram justamente a JOC, Juventude Operária Católica, que atuava no meio operário. A Juventude Agrária, JAC, que atuava na zona rural. A JEC, que era a Juventude Estudantil Católica, que era no meio estudantil secundário. E a JUC, que era que atuava no meio universitário. E assim teve outras, JAC, JEC, JUC, JOC, teve outra que agora a memória me falha. Então, eu comecei a militar na JEC, quando estava terminando o curso ginasial, que eu fui fazer o clássico, aí eu comecei a atuar naquela época, junto com Abdias Vilar, Márcio Vilar, Ronaldo Cunha Lima, Noaldo Dantas e outros e outros. E daí, quando fizemos vestibular, todos passamos, eu então fui para a JUC. Lá em Campina Grande, que é a minha cidade, da JUC, eu fiquei na JUC de Campina Grande, entraram na JUC eu, Ofélia Morim, Isa Guerra e outros companheiros que, se for dizer, não termina
Então, nós entramos na JUC. Nós já entramos com uma posição muito radical, assim, com um pensamento muito de esquerda. E diferente daquela JUC que tinha um pensamento mais, não era assim, apaixonados, não era assim, não tinha, como nós tínhamos, nós já defendíamos naquela época, em 63, nós defendíamos o socialismo, certo? E por isso que nós éramos da ala radical. E depois da JUC, eu entrei num movimento que teve uma das, eu digo assim, com absoluta certeza que foi o movimento mais forte antes de 64, quer dizer, estudantil. Não estou falando em ligas camponesas, não estou falando em outros movimentos. Mas dentro do meio educacional universitário, a AP, que significa Ação Popular, foi o movimento mais radical. Inclusive, teve influência no Brasil todo, teve células em todos os estados do Brasil e fez os últimos presidentes da UNE, todos foram de AP. Agora, como foi que surgiu a AP? Foi num congresso que houve em Minas Gerais, onde toda a JUC estava presente, né? E nesse congresso de 3 dias houve a cisão. Quem era da JUC de esquerda fundou a AP. E quem era da JUC da direita, do JUC de direita, ficou mesmo na JUC. Aí perdeu o nome de direita. A JUC e a AP, então, foi atuar por conta própria, né? Nós tínhamos os grandes fundadores da AP, vou dizer assim, o que mais que elaborou o documento básico da AP, que isso depois de muito tempo foi publicado, porque eu tinha e quando eu, no dia que o golpe estourou, eu fui presa e minha mãe pegou tudo que eu tinha dentro de casa, minha mãe colocou num galinheiro que tinha lá atrás da nossa casa, e meus 2 irmãos, um com 13 e outro com 17, de noite cavaram um buraco e enterraram tudo quanto minha mãe achava também que era coisa de comunista. Minha mãe nunca aceitou as minhas ideias, certo? Era coisa de comunista, e o pavor que se estendeu no Brasil de uma ponta a outra, e a ameaça de sair um boato que iam dar busca nas casas. E realmente isso aconteceu, só não aconteceu na minha casa, nem na casa de Natil, mas, por exemplo, nas repúblicas, nos apartamentos dos militantes, Leopoldo, Zé Luiz e outros deram busca e levaram tudo. Levaram até livro, A Imitação de Cristo, que eles pensavam que era livro comunista, que não tem nada a ver com a história, né? Então, minha mãe, coitada, eu perdi muita coisa, recuperei alguma coisa depois, mas esse documento base da AP, um dos redatores mor foi Betinho, o Herbert de Souza, certo? E com ele, outros, porque como é que se diz? José Serra também era de AP, e o Vinícius, se eu for dizer aqui, eu não vou dizer o nome de todos, porque a história está dita aí, né? Mas os maiores militantes digamos assim, os intelectuais orgânicos daquela época, os universitários,
de AP, era todo o pessoal, era um pessoal de peso. Eu tinha um educandário em Campina Grande, aí então eu fiquei naquilo que eu sempre gostei, gosto e amarei sempre, que é educação. Aí foi quando, nessa época, 62, 63, estourou também, não estourou só a ação católica, era outros e outros movimentos estouraram, né? Inclusive, foi a época do CPC, dos Centros Populares de Cultura, do MCP, Movimento de Cultura Popular, e o governador, e o Nordeste era como é que se diz? Era um barril de pólvora. Eu chamo barril de pólvora porque o Nordeste pegava fogo. E o CPC da UNE, que era o Centro Popular de Cultura, trabalharam, fizeram da arte uma arma política. E trabalharam a música, trabalharam o teatro, trabalharam todos os instrumentos que serviam para a luta, e as peças altamente revolucionárias que foram escritas, e isso fez com que o Nordeste pegasse fogo. Aí, no meio dessa coisa todinha, surge em 62 o chamado método Paulo Freire, que eu quero abrir um parênteses e explicar que não existe método Paulo Freire, que é empobrecer a proposta freiriana. Porque o que existe é, como ele mesmo batizou, Sistema de Educação de Adultos Paulo Freire. Porque o sistema é mais amplo e no sistema tem toda a visão de filosofia, a visão de mundo, a visão de sociedade. E o método é uma coisa que faz parte do sistema. Porque no canto que eu chego no Brasil para dar curso, qual é o método que vocês estão adotando aqui para jovens e adultos? E o ano passado eu percorri o Brasil todo, batendo no Mato Grosso do Sul. É o método Paulo Freire. Aí no primeiro dia eu fico calada nesses cursos, né? Só ouvindo para poder, no segundo dia, me estender dentro da realidade deles. Termino descobrindo que, se eles adotassem Paulo Freire, mas é um samba do crioulo doido. Mistura com Emília Ferreira, mistura com Piaget, mistura com Montessori, e é o samba do crioulo doido. Eu acho que o mestre Paulo deve se remexer muito na cova onde está. E termina não tendo nada dele. É um horror, é um horror. Aí eu pergunto quais foram os livros que vocês leram de Paulo Freire. A resposta que eu recebo é aquele pequeno. Mas qual é aquele pequeno? Aí termino descobrindo que aquele pequeno não é nem livro de Paulo Freire, é de Carlos Rodrigues Brandão, intitulado O que é o método Paulo Freire, que é a legião do sistema Paulo Freire, né? Pronto, aí a minha militância antes de 64 foi em AP, e como militante de AP, eu então penetrei lá, fui para Recife, nós fomos o grupo de João Pessoa e o grupo de Campina Grande, a gente ia todo sábado para Recife. Para qual lugar? Nós íamos para Centro SEC, CES, Centro de Educação, SESC. Não era S,
Não, desculpa a correção, agora cheguei. Serviço de Extensão Cultural. A sigla era SEC, Serviço de Extensão Cultural da UFPE, porque foi uma criação dentro da Universidade Federal de Pernambuco que colocou Paulo Freire para coordenar o SEC. E esse SEC funcionava na rua Gervásio Pires. Hoje, quando eu vou para Recife, eu me hospedo num hotel na rua Gervásio Pires e passo com Jomar Muniz de Brito, meu amigo há 53 anos, que era da equipe de Paulo Freire. A gente passa toda vez, de manhã, de tarde, de noite, as saudades. Tem dia que a gente para olhar, tem dia que eu encho os olhos de lágrimas, porque hoje é uma maternidade, certo? Então a gente ia para lá para ter aulas com o Paulo Freire e a equipe, e ao voltar para Campina Grande, aqui para João Pessoa, foi criada então a CEPLAR. Não sei se alguém já falou a vocês sobre a CEPLAR. CEPLAR, a sigla é CEPLAR, CEPLAR. O que é que significa CEPLAR? Campanha de Educação Popular da Paraíba. Só que João Pessoa criou em 62 e Campina Grande, a CEPLAR de Campina Grande só funcionou em Campina Grande, certo? E nós fizemos uma experiência piloto em Campina Grande e depois da experiência piloto nós preparamos. Paulo Freire tinha sido convidado pelo ministro da Educação, Tasso Dutra, que era também de AP, né? Ele foi convidado, Paulo Freire foi convidado por Tasso Dutra para ser o coordenador da campanha nacional de alfabetização, usando a proposta freiriana. É quando Paulo Freire vai para o MEC, leva também a equipe dele, Jomar foi, Astrogilda, que era metodologista da linguagem, foi também, faleceu o ano passado, foi a orientadora da minha tese, aí a tese de mestrado, e organizou-se toda essa campanha nacional para começar em março. Estava tudo pronto para começar em março, aí veio o golpe militar e foi tudo para as cucuias. Agora, eu militei na Ação Popular, até como militante de Ação Popular, eu militava na CEPLAR, eu também tinha contatos com as ligas camponesas de Sapé, porque Ofélia Murim, a minha amiga de infância, era advogada, era jovem, formou-se com 22 anos em Direito e foi ser advogada das ligas camponesas de Sapé. Ofélia, da turma da Paraíba de mulheres, foi a que mais sofreu, por conta das implicações. Ofélia era de AP. Aliás, quando houve as reuniões de AP, nós, quando voltamos para Campina Grande, quem criou mesmo, quem criou a Ação Popular AP em Campina Grande foi Ofélia Amorim, eu, Leopoldo, Abdias Vilar, Márcio Vilar, quem tinha participado do encontro lá de Minas Gerais. E nós, então, foi quem criamos a AP em Campina Grande. Aqui já foi outro grupo. Só que havia uma diferença. A AP de Campina Grande a CEPLAR de Campina Grande, ela foi, por conta da maioria dos militantes da CEPLAR serem de AP,
E tinha também o partidão lá dentro. Mas a força da CEPLAR de Campina Grande foi a Ação Popular. Agora, aqui na Paraíba, quem dominava dentro da CEPLAR era o partidão. Chamado partido, quando eu falar em partidão, você já sabe que é o Partido Comunista Brasileiro, né? Então, essa grande campanha nacional de alfabetização foi criada, nasceu, mas não teve vida, porque com o golpe militar, nós só tivemos uma semana de aula, aí estourou o golpe militar. E aí foi o pega para capar. Então, quanto à minha militância, eu fui antes de 64, eu fui militante de JEC no meio estudantil, fui de JUC e fui de AP. Porque eu, como educadora, só podia trabalhar na minha área, que é a educação. Depois que o golpe estourou, está fazendo calor, né? A gente tem que abrir, que seja uma brechinha. Minha filha, com o golpe militar, hoje eu faço assim, avaliando, foi um desmoronamento. Primeiro porque nós não estávamos preparados para o golpe. Quando estourou o golpe, nós ainda fizemos reunião, nós de Campina Grande fizemos reunião na sala dos moços católicos, que era pegada à Catedral de Campina Grande, e que os padres, tinham os padres também de esquerda, o senhor Bonifácio, padre Nóbrega, né, lá em Aloysio Guerra, eram os mais comprometidos com o movimento. E nós fizemos uma reunião para haver uma resistência para a gente se organizar e reagir. Porque nós não tivemos, naquele momento, o discernimento que era um golpe militar. Porque nós pensávamos, agora de como Betinho, que era a nossa revolução. E eu só vim descobrir que realmente era um golpe militar quando eu estava dando aula no meu colégio, no dia 2 de abril, né, colégio Instituto Moderno Nossa Senhora da Salete, que era o educandário mais badalado de Campina Grande, né? E eu estava dando aula de alfabetização às crianças, e de noite eu ia para os bairros para alfabetizar os jovens e adultos, né? E quando o colégio foi um escândalo, o maior escândalo de Campina Grande nesse dia, foi o exército chegou com caminhões, com jipes, e dos caminhões saíram soldados armados com fuzis e metralhadoras. E invadiram o nosso colégio. Vocês imaginem, criança correndo para todo canto, a multidão, o povo que ia passando também e procurando por mim. E eu estava na sala de aula até de costas, e nós usávamos uma bata para dar aula, né? E eu estava escrevendo lá a palavra sapato, né? E eles me pegaram, me levaram, foi assim uma coisa muito traumatizante, porque minha mãe morava vizinha ao colégio, e minha mãe, quando soube, ficou desesperada, agarrou-se com os policiais e tudo, e eu fui levada, certo? Então, foi assim que eu tomei conhecimento na própria carne de que não era a nossa revolução, que era simplesmente um golpe militar bruto, brutal, cruel, desumano, que matou muitos conhecidos meus, muitas amigas minhas. E aí a história
foi outra. Em síntese, eu fui presa várias vezes, respondi a 3 inquéritos policiais militares, até que em 68 eu fui julgada pelo Supremo Tribunal Militar e por falta de provas eu fui absolvida com todo o pessoal da CEPLAR. Esse processo eu tive acesso a ele, eu tenho uma cópia que pelo menos isso eu vou mostrar a vocês. Certo. Por sinal, nem estava lembrada, me lembrei agora. Aqui, depois que eu li tudinho, eu tive assim uma surpresa, Samara. Assim, eu nunca, porque as testemunhas que foram chamadas para depor, nenhuma das testemunhas disse que a gente estava fazendo coisa errada. É lindo o depoimento das pessoas. Não, de jeito nenhum. As professoras da CEPLAR, professor tal, professora Salete, professora tal, não. Nunca pregaram comunismo, não. Era a questão da alfabetização, a conscientização. Como é que se diz? Por mais que só se fosse criar. E além como é que se diz? Dos depoimentos serem todos favoráveis a gente, o material, eles não conseguiram, enquanto eles pegaram o material da CEPLAR aqui de João Pessoa, que isso é um mistério que até hoje ninguém vai saber e quem sabe não vai dizer. A ciranda que eu vou cantar é de autoria de Mané Machado. Ele era um cirandeiro de Serra Redonda, que ainda hoje, a pesquisa está muito atrasada em relação a ele, e ele foi considerado o maior cirandeiro da Paraíba. Morava em Serra Redonda e, além de criar muitas cirandas, as chamadas cirandas lentas, ele criou muitas cirandas aligeradas, que eu não sabia que existia cirandas aligeradas. Eu vim saber por intermédio de Antônio Nóbrega, o Tonheta, meu grande amigo. E ele então enlouqueceu, porque ele há muito tempo que ele estava pesquisando essa ciranda aligerada e não encontrava em nenhuma parte do Nordeste, porque na zona sul e oeste não tem isso, né? São outros tipos de música. E terminou descobrindo que em Serra Redonda morava a viúva de Mané Machado, e foi para a casa dela e realmente ele gravou e disse que vai sair no próximo disco dele essa ciranda de Mané Machado. E ela é aligerada porque ela é ligeira. E eu vou cantar um pedaço somente, né? Ciranda de Mané Machado, ciranda de Mané Machado, não dança de pé no chão, não dança de pé no chão, só dança de sapato branco, só dança de sapato branco, lenço de seda na mão, lenço de seda na mão. Ciranda de Mané Machado, ciranda de Mané Machado, não dança de pé no chão, não dança de pé no chão, só dança de sapato branco, só dança de sapato branco, lenço de seda na mão, lenço de seda na mão. É corrida, É corrida. A gente fica sem fôlego.